Você já se deteve a pensar no que se sucede à consciência de alguém que, em um instante fatídico, arrancou a vida de outro ser humano? Será que a paz, um dia, poderá abraçar uma alma manchada por um crime tão atroz? E quando o arrependimento, finalmente, se instala no coração, terá ele a força de aliviar o fardo intransponível de um ato irremediável? Hoje, mergulharemos nas profundezas de um relato perturbador e impactante, uma carta psicografada que ressoa dos abismos da espiritualidade, atribuída ao espírito de Guilherme de Pádua, o nome que se tornou sinônimo de tragédia, o homem que ceifou a vida da jovem e promissora atriz Daniela Pérez, em um crime que abalou as estruturas do país e da alma coletiva. Mais de 3 décadas se passaram desde aquele fatídico dia, e do outro lado da vida, ele nos confia os tormentos e as revelações de sua jornada após deixar o corpo físico. Uma confissão espiritual dilacerante sobre o peso esmagador do crime, as agonias indizíveis no umbral, os tormentos incessantes da culpa e o doloroso e lento alvorecer de um processo de reparação que parece não ter fim. Queridos irmãos e amigos, antes de mergulharmos na mensagem psicografada, queremos nos conectar com aqueles que estão sofrendo. Se você sente que precisa de apoio e oração, pedimos gentilmente que deixe seu nome nos comentários. Nosso grupo de oração está pronto para acolhê-lo e orar pela sua vitória na próxima sexta-feira. Com o coração aberto, vamos agora à psicografia. Enquanto meus pés ainda trilhavam o plano terreno, o crime que cometi nunca se ausentou de meus pensamentos, como uma sombra perpétua a me acompanhar. Mesmo quando meus lábios, de forma mecânica, ensaiavam palavras de arrependimento, meu íntimo era um campo de batalha implacável, onde a culpa não era uma visita ocasional, mas um morador permanente, um parasita a consumir minha consciência. Por longos e arrastados anos, tentei vestir a máscara da contrição. Falei sobre Deus, sobre fé, sobre mudanças e redenção, mas havia algo em mim que nem o tempo, nem os discursos vazios, nem os templos que frequentei com assiduidade conseguiam silenciar. A dor lancinante de ter apagado uma vida inocente. No fundo de minha alma, eu sabia que o perdão verdadeiro não floresceria apenas das palavras, mas de uma transformação profunda, uma metamorfose que eu, naquele tempo, ainda não havia sequer arranhado. Fui meu próprio algoz, julgando-me impiedosamente a cada dia, mesmo quando o mundo parecia ter me entregado ao esquecimento. Cada vez que o rosto sereno de Daniela irrompia em minha mente, era como se eu caísse novamente em um abismo sem fundo de arrependimento, um labirinto do qual eu não vislumbrava saída. O remorso, como um predador faminto, me rondava nas madrugadas, insones. E por mais que eu me esforçasse para seguir em frente, uma força invisível sempre me puxava de volta para aquele instante, aquele momento terrível em que, movido por impulsos doentios e um egoísmo abissal, apaguei uma luz que não era minha para apagar. No instante em que deixei o corpo físico, não houve paz, não houve luz. A sensação foi de um mergulho brusco e vertiginoso em um vazio denso, frio e silencioso, um abismo de escuridão que parecia não ter fim. Nenhum anjo me aguardava, nenhum abraço espiritual me acolheu, apenas o eco gélido da minha própria consciência. Senti-me flutuar, mas não era a leveza da libertação, era a desorientação aterradora de uma alma perdida. Minha mente, ainda aprisionada às ilusões terrenas, clamava por consolo, mas só encontrava sombras que dançavam em uma paisagem desoladora. Vi rostos, e entre eles o dela. Não era uma acusação furiosa, mas uma tristeza profunda, uma dor muda, mas tão penetrante que me atravessava como uma lâmina gélida. Tentei falar, tentei justificar o injustificável, mas lá, no reino da verdade espiritual, não há máscaras. A alma é nua, desprovida de artifícios, e diante dessa verdade avassaladora, fui exposto a tudo o que causei, cada fragmento da dor que semeei. Não havia juízes externos, mas o julgamento era implacável, e ele brotava de dentro de mim. Era eu me vendo, me sentindo, me reconhecendo como o autor de um ato cruel, irreversível, absurdo. A ficha então caiu de vez, com um peso sufocante.
Eu havia interrompido um plano de vida. Eu havia rompido laços sagrados, destruído sonhos, ferido o coração de uma mãe para sempre. E agora, não havia como fugir das consequências espirituais que se erguiam diante de mim como uma montanha intransponível. Fui lançado em uma região de trevas, onde o tempo parecia ter se desfeito em pó. Era como se cada pensamento de culpa se transformasse em forma, em peso, em dor palpável que me corroía a alma. Ali as correntes que me prendiam não eram forjadas em ferro, mas na minha própria consciência. Correntes do crime invisíveis aos olhos humanos, mas insuportavelmente reais, apertando-me em um abraço sufocante. O umbral não me recebeu com fúria, mas com espelhos. Espelhos do passado que me mostravam repetidamente a cena do crime, não como um castigo externo imposto por uma força maior, mas como uma consequência inevitável do que eu havia emitido ao universo. Não ouvia gritos, mas sentia vibrações pesadas, densas, que me sufocavam a cada respiração. Havia outros ao meu redor, almas perdidas em suas próprias dores e ilusões, mas estávamos todos sozinhos, cada um em sua cela mental, construída pelas escolhas que fizemos. Fui acompanhado, por vezes, por presenças zombeteiras, entidades, sombrias que se alimentavam da minha culpa, sussurrando palavras duras, lembrando-me incessantemente do que eu fiz, dizendo-me que jamais seria perdoado. E por muito tempo eu acreditei nelas, mergulhando ainda mais fundo no desespero. O umbral não era eterno, mas parecia. A ausência de esperança era o que mais me feria, como se eu carregasse o corpo, o sangue e o grito de Daniela, presos à minha essência, uma âncora de dor a me puxar para baixo. E foi ali, nas sombras mais densas do abismo, que pela primeira vez desejei do fundo da alma reparar o irremediável. Foi quando minha força já não existia mais, quando eu me via completamente aniquilado, que algo mudou. Na escuridão intransponível, do umbral, uma luz tênue surgiu não como um holofote deslumbrante, mas como o olhar silencioso de alguém que observa com compaixão e entendimento. Não ouvi palavras, mas senti uma presença serena, um espírito elevado, talvez um antigo mentor ou alguém que eu havia, em minha cegueira, ignorado em outras existências. Ele me estendeu o pensamento como se dissesse: "Você já reconheceu? Agora é hora de começar." Não houve promessas de alívio imediato. Não houve alívio, na verdade, naqueles primeiros instantes, mas houve compreensão, e isso, por si só, já era um bálsamo para minha alma ferida. Fui recolhido, exausto e devastado, e levado a uma espécie de abrigo espiritual. Não era um hospital, mas um espaço de silêncio, de purificação da alma, onde não havia julgamentos, apenas reflexões profundas e dolorosas. Em determinado momento, fui convidado a observar, não a mim, mas a ela. Vi Daniela em sua pureza luminosa, em sua missão interrompida brutalmente. Vi sua mãe com o coração em pedaços que não podem ser refeitos e senti como nunca o rastro de sofrimento que eu havia deixado. Não pude mais esconder-me de minha responsabilidade, e foi nesse confronto brutal, nesse espelho da dor que causei, que nasceu em mim não apenas o arrependimento, mas a vontade real e inabalável de servir, de me tornar útil, de tentar, mesmo que leve milênios, reconstruir o que eu destruí. A partir daquele instante de verdade interior, começou o meu trabalho real. Não fui elevado aos céus, nem recebi perdão imediato, mas fui conduzido a tarefas simples, silenciosas, longe dos olhos de qualquer glória ou reconhecimento. Limpava espaços vibracionais densos, ajudava espíritos recém-chegados que, como eu, haviam cruzado os limites do bem e se perdido nas sombras. Servia onde ninguém queria servir, em humildade e abnegação. Cada gesto, cada ação, era uma oração muda, um pedido de perdão não em palavras, mas em atitudes concretas e dolorosas. Fui convidado a estudar, a rever encarnações antigas, a compreender as raízes profundas do egoísmo que me levou ao ato brutal. Descobri que o crime desta vida foi o ápice de erros cultivados por séculos a fio, e que o caminho de retorno é longo, árduo, mas, pela misericórdia divina, possível. Sigo agora em uma colônia espiritual de trabalho e vigilância,
onde a cada dia busco purificar minha alma. Já não peço redenção imediata. Peço tempo, coragem inabalável e oportunidades para reparar o que fiz. Peço que as vibrações de Daniela sejam elevadas cada vez mais, pois minha dor, por maior que seja, jamais apagará o que lhe foi tirado. Mas minha dedicação, quem sabe um dia, possa servir como instrumento para consolar e reconstruir, um pequeno elo na vasta corrente do amor divino. A dor do espírito de Guilherme de Pádua ecoa como um alerta contundente para todos nós. Não há crime sem consequência, mas também não há queda tão profunda que impossibilite o reerguimento, desde que haja arrependimento sincero e um trabalho constante e dedicado de reparação. Nesta carta, ele não busca desculpas vãs. Busca servir, entender, reconstruir, tijolo por tijolo, a dignidade perdida. Ele nos mostra que diante da justiça divina não há máscaras que possam ocultar a verdade. A consciência é o tribunal mais rigoroso e justo que existe, e suas sentenças reverberam através das dimensões. Deixe nos comentários o seu nome ou de quem deseja incluir em nossas orações. Sua vibração de luz pode alcançar corações aflitos em qualquer dimensão. E se este conteúdo trouxe reflexão e entendimento espiritual, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe para que mais pessoas conheçam a verdade do mundo espiritual.